Olá pessoal, estamos aqui agora para bater um papo muito importante com vocês. Vai dar limão. Você já ouviu esse tema? É um tema que nos leva a refletir como as nossas ações influenciam o nosso presente e o nosso futuro. Estamos aqui com a Angélica, com a Inês, elas irão se apresentar, falar um pouquinho do trabalho de cada uma. Angélica. Olá pessoal, meu nome é Angélica, eu trabalho com marketing já há 8 anos, né? Hoje nós estamos focados em marketing estratégico e estamos aí para contribuir com as empresas, né? Para as empresas crescerem, para levarem o seu nome para o mundo, né? Esse é o papel do marketing hoje que é tão importante. Com certeza. Olá pessoal, eu me chamo Inês, sou especialista em gestão de pessoas e finanças, atuo na gestão de negócios com foco em recrutamento e seleção e terceirização financeira. E convido vocês para estarem aqui com a gente no nosso bate-papo de hoje, com muita coisa boa, com a bagagem que a gente trouxe de uma experiência que nós vivemos e vamos compartilhar com vocês. Isso mesmo. Eu sou a Laura, eu trabalho com consultoria de empresas, na parte de gestão de pessoas, processos, gestão financeira. Atuo também na parte de gestão financeira de fazendas e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre um evento que nós fomos há umas 2 semanas mais ou menos, que nos trouxe vários insights e nós vamos compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. No mundo do empreendedorismo, uma das palavras que nós mais ouvimos é network. Mas será o que realmente significa network, né? Algumas pessoas têm um entendimento um pouco equivocado. E esse foi o tema do evento que nós fomos lá em Goiânia, o poder do networking, que nada mais é do que relacionamentos intencionais, onde nós nos relacionamos com pessoas que podem acrescentar na nossa vida, né? E também nós compartilharmos com ela um pouco do nosso conhecimento. Ou seja, nós doamos e sacamos também aquilo que as pessoas podem contribuir conosco. E Inês, o que você achou desse evento? Supriu as suas expectativas? Você conseguiu fazer network ali? Trouxe algumas ideias? Nossa, para mim o evento foi maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de me conectar com outras pessoas, inclusive na área financeira também. E assim, o network, nós precisamos do network, porque através das nossas relações pessoais é que a gente vai crescer tanto como pessoa como profissionalmente, né? Então hoje a gente fala muito eu costumo dizer da experiência que a gente tem do relacionamento. Então hoje um simples fato de vender um produto, ele precisa ter uma conexão, né? Um relacionamento. Então quando eu crio essa experiência, e aí o network ele abre as portas, ele nos traz essas oportunidades, essas possibilidades de estar com pessoas certas, no local certo, né? E aí a coisa acontece com muita naturalidade. E a gente está ali no meio de pessoas com o mesmo objetivo, sim, né? Sim. Eu acho muito importante a gente participar desses eventos, principalmente porque traz essa energia, né? Tá todo mundo ali buscando o mesmo objetivo, naquela mesma vibração, né? Então isso acaba dando uma energia pra gente também, pra gente começar a colocar as coisas em prática, né? Tirar os projetos do papel, que é uma coisa que a gente conversou muito também sobre isso, né? E é igual você falou, abre portas, porque a gente faz conexão com pessoas que às vezes pode acrescentar em coisas que está faltando pra gente. Né? Então, nós trabalhamos em áreas diferentes, né? Eu trabalho com marketing, vocês trabalham na área financeira, mas nós também somos empreendedoras, então temos isso em comum e uma ajuda a outra, né? Isso é muito importante. Sim. E a gente teve um momento ali no evento onde teve um network intencional, vocês lembram, né? E na realidade o network ele é intencional, a gente tem que provocar esse contato com as pessoas, provocar esse contato com o ambiente que a gente vai estar inserido. E foi muito falado ali nas histórias todas que eles contaram, os palestrantes, como que o ambiente e as pessoas que a gente convive influenciam as nossas decisões, né? Tivemos ali histórias fantásticas e a gente pôde ver que o ambiente que elas estavam inseridas foi decisivo nas histórias delas. Com certeza. Eu acho que a gente saiu desse evento assim com a energia lá em cima, porque é uma experiência única, né? A gente está ali conectado com as pessoas, como a Angélica falou, naquela mesma intensidade, naquela mesma sede, né? Que a gente chegou ali com a sede de aprendizado, com a sede de novas
conexões, de network. Então, assim, eu acho que o evento trouxe pra gente essa experiência muito positiva. E a gente acaba recarregando as baterias, né? Isso mesmo. Então vamos lá, meninas, para os temas que nós separamos, né, para esse bate-papo nosso aqui. Separamos 4 temas. Iremos começar pelo tema ambiência e frequência. Como nós estávamos falando, né, agora há pouco, o ambiente que nós estamos inseridos, eles influenciam sim as nossas decisões. Então nós estávamos ali no evento, um ambiente onde vários empresários, vários empreendedores com uma mesma energia, buscando o mesmo objetivo, que é conhecimentos novos, insights, validar alguns projetos, né? Nós temos ali pessoas que dali projetos saíram do papel. E a gente vê que esse impulsionamento que a gente recebe na nossa vida, ele vem pelo ambiente que a gente está inserido, né? Angélica, o que você tem a falar um pouquinho desse tema aí? Você acha que realmente o ambiente que a gente está inserido influencia a gente como profissional, como pessoa? Com certeza. Assim, quando a gente tem um objetivo, a gente precisa se cercar, né, das pessoas certas, né, das ações certas para a gente atingir aquele objetivo. Então, a gente precisa criar esse ambiente. Né? Nem sempre as coisas vão vir até nós, a gente vai ter que buscar, né? Então, a ida a esse evento, né, foi justamente para buscar, né, esse ambiente, buscar esse contexto, né, essa experiência, porque a gente precisa começar a inserir isso para poder dar passos, né? Senão a gente fica parado no mesmo lugar. E aí quando a gente molda o nosso ambiente, a gente começa a criar um ambiente mais propício para a gente dar os passos que a gente precisa dar, né? E uma coisa que eu acho interessante, lá no evento a gente se deparou com pessoas que são famosas, né? Pessoas que chegaram no topo, pessoas que tiveram sucesso, né? Conseguiram atingir seus objetivos. E assim, é muito fácil a gente admirar essas pessoas, porque elas estão lá no topo, né? Mas quando a gente fala de networking também, é muito importante a gente se aproximar e admirar também as pessoas que estão no mesmo nível que a gente, né? Que estão ali lutando as mesmas batalhas, né? Que estão com os mesmos desafios. E é uma coisa que a gente conversou bastante durante o evento, dos nossos desafios, das nossas batalhas. E a gente vê que a gente tem muitas coisas em comum, né, que a gente pode se ajudar nesses pontos. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente cria um ambiente que é um ambiente palpável, né, assim, para nós, que assim, é fácil da gente acessar, né, porque essas pessoas que estão lá no topo é mais difícil a gente acessar, né, depende de vários fatores, a gente precisa de dinheiro, inclusive, para poder ter acesso a essas pessoas que estão num patamar mais acima. Né? Mas quando a gente faz essas conexões com quem está ali no mesmo nível que a gente, né? Caminhando na mesma caminhada, a gente também consegue absorver muita coisa valiosa, né? Para o nosso trabalho, para o nosso crescimento pessoal também. E a ambiência é justamente isso, além do espaço social, essa atenção acolhedora, né? Então, assim, é ajuda mútua. E a questão também da ambiência é a gente estar em movimento. Né? Como a gente viu lá no treinamento, foi falar diversas vezes, a gente precisa provocar a oportunidade. Se a gente ficar parado esperando que vai acontecer a oportunidade, pode acontecer, né? Não vamos negar, ou também pode não acontecer. Então, a partir do momento que a gente se movimenta, que a gente busca, a gente provoca essa oportunidade, as coisas começam a acontecer, né? As conexões começam a serem ligadas, né? É aquilo que a gente falou da física, né? Sim. O corpo em movimento, ele tende a se manter em movimento. Então, a gente tem que estar sempre se movimentando, sempre buscando, colocando em prática, né? Porque não adianta, por exemplo, a gente ir nesse evento no qual a gente aprendeu um monte de coisa bacana, um monte de coisa interessante, né? E não aplicar. Se a gente for buscar o conhecimento e não aplicar, não muda nada, né? Então, mesmo que seja pequenas ações ali que a gente vai fazendo, que vai aplicando, mas o importante é que a gente comece a aplicar, né? Não ficar só na busca por conhecimento, né? A gente tem que ter ação também. E falando aí da física, tem aquela questão, né? Rever, mudar, porque se a minha ação é essa, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, se eu quero resultados diferentes, se eu quero melhoria, se eu quero mudanças, eu preciso começar a mudar aqui
nos meus processos, nas minhas escolhas, na minha rotina, o que eu preciso mudar para que eu tenha resultados diferentes, né? Isso mesmo. E essa fala sua, Inês, eu acho ela muito importante, porque Albert Einstein fala isso, né? Uma das maiores burrices é a gente fazer as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes. Então, essa conexão, como a Angélica falou, ela tem que ser provocada. A gente saiu daqui da cidade, a gente viajou mais de 300 quilômetros, a gente pousou fora de casa, o evento começou cedo, terminou quase de madrugada, e não é algo confortável. Na maioria das vezes, aquilo que a gente precisa fazer nem sempre traz conforto, né? Aquilo que é necessário a gente fazer para o nosso desenvolvimento. Só que a gente também tem que entender que a gente nunca vai se desenvolver naquilo que a gente não gasta tempo e energia. Então, se eu quero, por exemplo, ter mais habilidade para falar com o público, para falar com pessoas, se eu não praticar isso, a gente estava conversando, né, agora, se eu não praticar isso, é impossível me desenvolver nisso. É a mesma coisa de eu querer aprender a nadar assistindo aula online. Eu tenho que ir para a piscina, eu tenho que ir praticar, né? Então, se eu quero realmente ter essa conexão com pessoas, eu estar nesse ambiente, eu tenho que pagar esse preço. É o preço financeiro, é o preço do conforto, é o preço da minha folga, do meu sono, do meu descanso, às vezes do momento em família. Ele tem que ser realmente provocado. E uma coisa que falaram bastante lá também a respeito do network, né? É que essa provocação que a gente faz, essa aproximação que a gente faz da outra pessoa visando alguma coisa, né, ela tem que ser genuína, né? Assim, claro que tem um interesse, assim, essa pessoa tem isso para me acrescentar, mas eu também tenho que acrescentar para ela, né, para ser uma troca, né? Então, eu preciso da Inês, por exemplo, para me ajudar nas minhas finanças. Então, bora! Mas eu preciso oferecer alguma coisa para ela também, né? É uma relação de troca, né? Então, assim, não é somente um interesse por interesse. É também a gente querer ajudar o outro, né? Se colocar à disposição, né? Pra gente gerar relacionamentos mesmo, né? O network é relacionamento, é se relacionar com as pessoas, né? Você ter uma rede ali de contatos com quem você pode contar, né? Isso é muito importante, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa carreira. E assim, você falou uma frase, Angélica, que eu achei importante, sobre a gente ter ações genuínas, né? A gente teve uma experiência real no evento, numa situação que o que eu falo, o que eu estou vendendo, eu realmente tenho que entregar isso. Então, se eu tenho um desequilíbrio entre o que eu prometo entregar e aquilo que eu realmente entrego, a gente vai perdendo credibilidade. E assim é nos relacionamentos também. Então, se eu me aproximo de você e você percebe que é apenas interesse, eu vou me tornando desinteressante para você. E aí as pessoas não vão querer estar perto de mim, porque eu vou ser uma pessoa que só quer sugar dos outros, né? Eu não acrescento e eu tenho intenções que não são sinceras por trás daquelas atitudes. Exatamente. Uma das coisas que nós vimos ali também que foi muito marcante é que os palestrantes tinham muita autenticidade. E eles estavam num evento grande, no meio de outros palestrantes, né, que são bem conhecidos, e cada um tinha a sua história com muita propriedade, falava da sua história com muita propriedade, né? Então, a gente vê que nesse mercado hoje, que é competitivo, hoje o mercado de trabalho, o mundo dos negócios, ele é muito competitivo. Eu preciso me diferenciar, eu preciso ter algo que seja atrativo para as pessoas que vão comprar meu produto ou serviço e também aquelas que eu vou me relacionar. Então, a importância da autenticidade, de eu realmente ter um posicionamento daquilo que eu acredito, meus valores, minhas crenças, isso é muito importante, né? E, Inês, o que você fala sobre esse tema, posicionamento e autenticidade? Eu acho que é um tema que está totalmente ligado àqueles pontos que a gente fala na empresa, né? A missão, a visão, os valores. Quando você tem isso muito claro dentro do seu negócio, fica mais fácil de você ter uma direção, você construir, né, um caminho de onde você está e onde você quer chegar. Quando você não tem isso definido, você fica perdido, né? Porque de repente você está seguindo o caminho, de repente, por algumas circunstâncias, esse caminho toma outros rumos e você segue porque você não tem uma direção, você não tem não tem clareza do seu propósito, não tem clareza de onde você quer chegar, né? Então acho que está totalmente ligado a isso, a essa questão da autenticidade, né? Um colaborador fez a integração, a empresa já chega e fala que é assim, assim, assado. Você gostou, você não gostou, ele vai ter aquela
aquele período de adaptação. Quando não tem isso, ele acha que a empresa é uma extensão da casa dele. Ele vai ter que se adequar, ele né? vai ter que se adequar, exatamente, porque não tem a empresa não tem essa autenticidade, ela não tem esse, vamos dizer assim, esse nome forte, definido, nem para o dono, como é que vai ter para o colaborador? Né? No marketing a gente fala muito de posicionamento, né? Isso é muito importante para a marca. Como que ela quer ser vista? Né? E nós, enquanto profissionais, nós somos uma marca, nós somos a nossa própria marca. Com certeza. Então a gente tem que se perguntar também como que a gente quer ser visto, né? E definir o nosso posicionamento. E aí isso reflete em vários pontos, né? A nossa forma de vestir, o nosso jeito de falar, né? Então tudo monta o nosso posicionamento. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza, igual você falou. Se a gente não tem clareza, né? Não sabe, você fica perdido. É a famosa frase do filme Alice, né, no País das Maravilhas. Para qual caminho que eu vou? Qual caminho que você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho serve, né? Então se a gente não sabe aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E o ser humano, ele é tão influenciável, né? Eu acho que a gente é muito influenciável tanto para o bem quanto para o mal. Por isso a importância da gente escolher o ambiente que a gente está, a gente escolher os conteúdos que a gente absorve, né? Tem gente que, eu já fui muito assim, metralhava tudo quanto é conteúdo da internet, queria absorver tudo. E acaba que a gente não consegue. Então a gente, como a gente é um ser influenciável, é muito importante a gente ser seleto também. A gente selecionar aquilo que a gente quer absorver, né? E isso vai criando a nossa identidade, a nossa autenticidade. O próprio posicionamento, ele ajuda a gente ter essa seletividade. Né? Então, assim, se eu sei quem eu sou, para onde eu quero ir, né? Como eu quero ser visto pelas pessoas, né? Eu vou focar naquilo que vai me levar para esse objetivo. Né? Que é muita informação. Hoje, com a internet, a gente é bombardeado de informação o tempo todo, de pontos de vista diferentes, então a gente precisa ter isso bem definido dentro da gente para a gente não sair absorvendo tudo. Porque você é uma metralhadora, né, de informação, e aí a gente tem que pegar aquilo que está dentro do nosso posicionamento, do que a gente definiu para nós, né, para não ficar sendo bombardeado de todo lado. E eu acho que, Angélica, eu acho que você conhece melhor que a gente, mas essa área também do marketing e principalmente do digital, a gente vê que tem perdido muito a autenticidade, né? Então, o que a gente vê trazendo para a nossa realidade? A gente que é mãe de adolescentes, né? Você vê lá, a referência é quem? É fulano de tal. Então, a imagem é perfeita, aquela pessoa não tem problema, aquela pessoa não tem uma espinha, aquela pessoa não tem... Então, assim, a perfeição, e a gente sabe que isso não existe. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para não perder a essência, né? Eu costumo dizer muito para minha filha, agora para as minhas filhas, que assim, a gente tem que cuidar muito do nome da gente. Então honrar os compromissos, né? Cuidar do seu nome, se você cumprir suas responsabilidades. Então a gente vai ensinando isso desde pequenininho, que vai levar o quê? A autenticidade da pessoa. Que por onde ela passar, ela vai ser uma referência, é a marca dela. Então eu valido muito isso com ela. Minha filha, o seu nome é a sua marca. Onde você passar, você está escrevendo a sua história. Né? Então não pode perder essa essência, às vezes querer copiar alguém, imitar alguém. Não, você é única, nós somos seres únicos. Né? E aí, interessante que a gente vai falando e as conexões vão acontecendo. Né? Voltando ao ambiente, nós estamos em construção. Então, eu não estou pronta, você, a gente está em constante construção. E quando a gente absorve os conteúdos, igual você falou, a gente está ali construindo, a gente está aprendendo. E aí a gente precisa ter essa sabedoria para direcionar. Porque senão, daqui a pouco eu estou ouvindo qualquer coisa, eu estou lendo qualquer coisa, eu estou assistindo qualquer coisa. E isso também trazendo para a educação dos filhos, eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito zelo. Eu costumo dizer que as crianças são como um computador. Quando a gente não tem nada lá, tá limpinho. Mas é só uma esponja. É só uma esponja. Aí absorvendo informação, baixou um arquivo, instalou um drive, veio um vírus, e veio um vídeo. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente está em construção. E hoje a sua filha ainda não está no mercado de trabalho, né? Não, mas ela está ontem mesmo ela chegou falando, mamãe,
eu já estou querendo trabalhar, porque na escola já tem fulano, tem ciclano que está trabalhando de manhã, estudando de tarde, já está estudando de tarde. Falei, minha filha, calma que vai chegar a sua época, a mamãe quer que você foca. Eu acho muito importante essa introdução no mercado de trabalho, né, nessa fase aí dos 16, dos 17 anos. Eu acho importante. Eu comecei nessa fase, né? Então, assim, o meu primeiro trabalho de carteira assinada eu tinha 15 anos. E fiquei 4 anos nessa empresa. Então, assim, eu acredito que ela também vai começar muito cedo. Porque ela tem uma veia empreendedora, eu até comentei com você, né, das ideias dela, e ela faz, ela vende, né, amor? Meu Deus! Mas eu falo assim, minha filha, eu olho pra ela e falo, meu Deus, olha, eu queria ser minha filha, assim, eu admiro muito ela, assim. Hoje mesmo eu tava falando, filha, você tem uma habilidade que hoje é uma qualidade que a gente busca desenvolver, a gente que não tem ou que tem dificuldade com isso. Que é o quê? É a fala, é a oratória. Mas aí eu falei pra ela, você também não pode achar que você já sabe tudo. Então procura, aí aquele vídeo que você me mandou, eu mandei pra minha sobrinha que está fazendo direito, falei, ó, presta atenção nesse vídeo é muito importante sobre oratória. E falei pra minha filha também, eu quero que você veja esse vídeo, vai avaliando, o que você pode melhorar, porque o dom ela já tem, eu vejo que ela tem essa facilidade, ela fala com pessoas desde bebezinho ela só até... precisa aprimorar. Isso, só aprimorar. Ela entra e sai em qualquer lugar, ela não tem dificuldade de falar com ninguém, ela tem assunto com todo mundo. Então, assim, eu só falo pra ela assim, você só precisa ir lapidando isso, o que você pode melhorar, até onde você pode falar, né? Então... E aí, você falando assim, que ela hoje tem o desejo de entrar no mercado de trabalho porque os amigos, os colegas estão. Sim. Ou seja, o ambiente, né? Não sei se vocês lembram, a hora que a gente veio de Goiânia, a gente veio ouvindo o podcast do Paulo Vieira, né? Era só lapada. E uma das coisas que ele falava é assim, se você quer ser gordinho, convive no ambiente de gordinho, que come tudo, que não pratica atividade física, você vai ser um gordinho. Se você quer ser uma pessoa que tem um corpo legal, um corpo bacana, esteja no ambiente de pessoas que pensam a mesma coisa. Ou seja, que praticam atividade física, tem uma alimentação saudável, o ambiente influencia. Então a sua filha hoje, ela começou a influência dela com você, tá no mercado de trabalho, que tem esse posicionamento. Então, quando ela for para uma empresa, ela vai trazer o quê? Esses valores que ela aprendeu com você. É o que você falou agora há pouco. O funcionário vem para a empresa e ele às vezes acha que a empresa é a extensão da casa dele. Não é. Então, é a importância da empresa ter os seus próprios valores bem definidos, né? Porque se a empresa não tem, o funcionário vai colocar os valores dele, que nem sempre são os mesmos, nem sempre estão adequados e nem sempre podem permanecer. E ainda falando de autenticidade, um ponto que eu acho importante também é a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe das nossas limitações, né? Porque assim, às vezes eu vejo uma pessoa, falo, nossa, eu quero ser igual ela, né? Eu quero ser assim. Mas às vezes o nosso perfil é diferente daquela pessoa. Às vezes, igual você falou, a sua filha ela tem um dom, ela já tem é natural dela, né? De empreender, de fazer as coisas. Mas às vezes a gente tem mais dificuldade que as outras pessoas, a gente vai precisar ter mais esforço, né? Ou às vezes, assim, a gente se acha inadequado e fala, eu não sou adequado para isso. Mas às vezes não é uma questão de inadequação, às vezes eu só preciso buscar ferramentas, né, me desenvolver naquilo, mas tendo essa consciência de quais são os meus limites, né? Até aqui eu consigo ir, a partir daqui já não dá, né? Então a gente tem que respeitar os nossos limites também, né? Não cair nessa neura de que eu tenho que ser assim de qualquer jeito, a qualquer custo, né? Em quanto tempo eu vou conseguir chegar nesse nível, porque às vezes a gente quer tudo para ontem, né? Com a internet, né, as coisas são muito rápidas, a gente quer tudo para ontem. E aí, às vezes, a gente precisa ter essa paciência de respeitar os nossos próprios limites. Achei interessante a sua fala, Angélica, até porque a gente ouviu também no podcast que às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, que a gente está olhando a grama dele. Se a gente não perdesse tempo olhando a grama dele, a gente não ia saber que o vizinho tinha nem grama, né? Então eu acho muito importante, assim, eu na minha adolescência, no início da minha juventude, e é algo que eu estou trabalhando muito em mim, eu sofri muito com isso, de uma pessoa às vezes que eu admirava, né? Uma pessoa que eu falava, nossa, poxa vida, essa pessoa quero extrair coisas que ela tem pra mim.
E a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites, a nossa história e a nossa própria autenticidade, né? A gente criando a nossa imagem, extraindo o que as pessoas têm de bom, mas também sair coisas boas da gente, não só ser cópia dos outros, né? A gente criar o nosso próprio posicionamento. E é bem bacana também uma coisa que a gente vivenciou lá no evento, é de a gente ver que é possível a gente conseguir as coisas. Por mais que às vezes a gente ache que é muito difícil, que a gente sabe dos nossos limites, né? Nossa, eu nunca vou conseguir chegar lá, a gente pensa, né? Mas aí a gente vai ouvindo as histórias, né? Cada um que palestrou lá, até de outras pessoas também que estavam ali no evento, que compartilhou a sua história, a gente vê que é possível, né? Às vezes a pessoa vai dando passinho por passinho ali, por isso que a gente fala, o importante é fazer, né? O importante é que você dê o primeiro passo e persista, né? Porque as coisas começam a acontecer. E eu acho que assim também, a vida é como se fosse uma receita de bolo, né? Só que cada um vai ter o seu jeito de fazer, vai ter um que vai pôr o trigo primeiro, o outro vai pôr o açúcar primeiro, o outro vai pôr... Cada um, e conforme, a gente até brincou aquele dia falando sobre os perfis, né? Cada um tem um jeito e a gente se ajuda, a gente se complementa, porque nós somos diferentes, né? E aí, aproveitando a sua fala, Angélica, uma coisa também que eu achei que foi bastante falado nesse evento, foi a questão da busca espiritual, né? Da busca de Deus. Sim. Então, quando fala em prosperidade, às vezes a pessoa só liga aqui a área financeira. Dinheiro. Né? E quantas pessoas que têm dinheiro e que não estão felizes, né? Ou que sabem daquele vazio que a gente falou. Então, assim, eu achei interessante que a maioria dos palestrantes tocaram nesse ponto, né? Sim. Porque, assim, eu acho que Deus é o sustento. Né? Então, quando a gente busca Deus, independente do nível que você estiver financeiramente falando, você vai se sentir melhor. Vai ter as dificuldades mais, mas você vai se sentir mais realizado, mais preenchido, mais completo. E eu achei interessante eles tocarem nesse assunto, porque é um assunto delicado. E falar, por exemplo, de finanças não é fácil, porque você fala de finanças, às vezes a pessoa pensa, para eu ser feliz eu preciso ter dinheiro. Para eu ter sucesso, eu preciso, né, relativamente preciso ter dinheiro. E não é bem assim. Às vezes você tem uma vida organizada, uma família, o seu trabalho, você está realizado, você está feliz. Claro, está buscando, a gente não está parado, não é estátua, não é isso. Mas você está feliz com aquela vida que você buscou, que você está vivendo, né? Então, eu acho que também isso está ligado à autenticidade, de não querer ser, ou não querer, às vezes, eu comprei um veículo para mostrar para os outros que eu posso, né? E, Inês, eu achei muito interessante a sua fala sobre dinheiro, né? Que muitas pessoas, elas podem ir para os dois extremos. Achar que o dinheiro é ruim, que eu não mereço chegar nesse nível, que aquilo ali, que as pessoas que às vezes eu admiro, aquilo ali está muito longe de mim, ou às vezes eu focar e buscar apenas o dinheiro, e esquecer realmente do propósito. Não sei se vocês lembram de uma fala no evento, que ela falou assim, que vai muito mais além do produto, vai muito mais além do serviço que eu vendo. Existe um propósito, existe uma missão, né? E aí ela começa a mostrar, a Natália Bibi, falando sobre as ações sociais que ela faz, ou seja, ela tem um projeto além do próprio produto que ela vende, da própria marca que ela criou. Então a gente vai entrar agora no próximo tema, crenças limitantes e prosperidade. Crenças limitantes, ouvimos tanto falar sobre isso, né? E às vezes a gente não entende como que isso pode estar tão enraizado na gente desde a nossa infância, e a gente vai crescendo como adulto, vai levando isso e vai orientando as nossas decisões. Eu ouvi no podcast semana passada uma definição de crenças limitantes que eu achei muito interessante. Crenças limitantes são verdades individuais. Não é a verdade da Angélica, da Inês, é a minha verdade, ou seja, as minhas crenças limitantes é uma verdade que eu tenho para mim. E elas moldam o nosso comportamento. E aí eu me lembro que o rapaz do podcast, ele fala assim, existem pessoas que elas acreditam, é uma verdade para elas, que se elas passarem embaixo de escada, elas vão ter azar. Ela vai passar debaixo de escada? Ela
não vai passar. Ou seja, aquela crença vai moldar um comportamento dela. Ela não passa embaixo de escada. E assim na nossa vida é. Então, se eu tenho comigo crenças que eu não posso estar no meio de pessoas, nossa, a gente comentou ainda que foi no supermercado, né? E a pessoa comentou que ela é pobre, ela não come aquilo ali. É uma crença que a pessoa vai se enraizando que eu não mereço. Coitado de mim, eu nunca vou comer isso, eu nunca vou ter essa roupa. E aí a gente vai potencializando o que a gente acredita, né? Então a gente precisa identificar bem qual crença, qual verdade individual que eu tenho que está me limitando. Porque às vezes eu tenho um mega potencial dentro de mim, eu posso conviver com pessoas, eu tenho ótimas ideias, mas eu mesmo me saboto. Eu mesmo não me permito estar nas oportunidades, estar nos lugares, criar, provocar situações para que eu me desenvolva, né? Como a gente falou, tem que ser provocado, tem que ser criado. E até ligado ao que a gente estava falando sobre autenticidade, né? E perfis diferentes de pessoas. Eu, por exemplo, meu perfil, ele é um perfil mais introvertido, mais quietinho, né? Mais na minha. E às vezes eu pensava assim, nossa, eu nunca vou conseguir gravar um podcast, por exemplo. Eu nunca vou conseguir. É uma crença. É uma crença que a gente cria, né? Para si mesmo, uma verdade que a gente cria. Porque eu sou introvertida, eu não vou conseguir aparecer, eu não vou conseguir ir numa entrevista, eu não vou conseguir gravar um vídeo no meu Instagram, né? Então, às vezes a gente vai criando isso e quanto mais a gente alimenta esse medo, né? Esse monstro, mais ele cresce, mais limita a gente, né? Então, a gente precisa combater, né? A gente precisa saber quem nós somos, quais são as nossas limitações e achar meios de não combater, mas achar meios da gente conseguir dar pequenos passos, né? Apesar disso, apesar dessas limitações que a gente tem. E o Augusto Cury fala muito sobre isso, dessa questão da gente se condenar, a gente se julgar, a gente se definir, igual você falou, não, eu não posso, isso é inacessível para mim. Olha só como que a autocrítica, ela é terrível, né? Porque é ela que nos limita. E essa questão da crença limitante, uma vez eu vi uma historinha não sei se vocês já viram sobre isso. A mãe, sempre que ia fazer o peixe, ela cortava o rabo, né? Vocês já viram essa história? E nunca se questionou por quê. Ninguém nunca perguntou por que fazia aquilo, né? E aí, só fazia. Só fazia. Então, quando a gente começa a questionar... E aí, contar a história, só te interrompendo, porque talvez tem gente que tá nos assistindo e não conhece a história, né? Então, vocês me ajudam aí. Então, aí a mulher sempre que ia fazer, a mãe ensinou assim, né? Então, você vai fazer o peixe, você corta aqui o rabo, joga fora e põe pra assar. E ela fazia aquilo, mas nunca se questionou. Até que um dia, né, uma dessas gerações, uma das filhas veio e perguntou mesmo, mãe, por que eu tenho que cortar o rabo? E aí ela foi entender por quê. Porque ela falou com a mãe dela, que era a avó da menina, ensinou ela também daquele jeito. Né? Então ela fazia e não questionava. Se minha mãe falou, minha avó foi falou, então eu tinha de geração para geração, né? E aí quando a neta, no caso, questionou, porque a forma, né? A forma ali para assar era pequena, então não tinha espaço para pôr o peixe todo, então tinha que cortar o rabo. Não caberia na forma. Então, assim, a gente também está incomodado, a gente provocar, se questionar, né? Realmente é isso? Será que é dessa forma? Será que eu preciso realmente cortar o rabo do peixe? Ou será que essa forma aqui é maior, tem uma forma maior e vai caber o peixe inteiro, né? E o que é mais fácil? É mais fácil eu cortar o rabo do que eu ir lá comprar uma forma, porque eu vou ter que ter o dinheiro da forma, eu vou ter que ir lá buscar a forma, né? Então, assim, de um sentido figurado na nossa vida, algumas decisões é muito mais fácil e mais cômodo aquilo que não vai me exigir esforço nenhum. E aí é onde a gente vai potencializando essas crenças limitantes. Deixa eu aqui mesmo quentinho, no meu lugarzinho, não tô mexendo na vida de ninguém. Nossa, eu vou ter que ir para um curso, eu vou ter que ir para outra cidade. Nossa, eu vou ter que pagar uma inscrição, ficar num hotel, vai. Eu vou ter que pousar, vai. Eu vou ter que depois pôr outro curso de novo, vai. É a forma maior que a gente precisa comprar, né? E aí, também entra na questão que, como eu falei, que é uma luta da gente com a gente mesmo, né? E aí o nosso cérebro vai falar, não, você merece aquele sofá, para que você vai ler um livro?
Pra que você vai sair daqui pra ir pra Goiânia pra ficar lá, né, quase, sei lá, 12 horas, foi o treinamento, então assim... Foi quase 12 horas, gente, ó, diretão. Então, diretão, pra quê? Você vai deixar o conforto da sua casa, vai deixar a sua família, seu esposo, seu filho. Então, assim, a gente com a gente mesmo. Então, quando a gente quebra essa barreira, as coisas, os próximos desafios se tornam mais leves, né? E falando sobre prosperidade, né? A gente tem que entender bem que prosperidade não é só dinheiro. Existem pessoas que, foi o que você falou, eles têm dinheiro, mas elas não são felizes, né? Isso é muito falado. Mas também a gente tem que olhar o outro lado, que eu preciso acreditar no meu potencial. Eu preciso acreditar que eu posso, só que o equilíbrio dessa balança é muito importante entre eu acreditar, eu ter muita motivação, mas eu ver o que eu estou entregando também. Porque ninguém, é o que foi falado lá, ninguém vai vir dar um tapinha nas nossas costas pelo bom trabalho que a gente fez. Isso é mais que obrigação. As pessoas não vão olhar os nossos esforços, elas vão olhar o nosso resultado. Então, se eu quero realmente chegar no nível de ter uma condição financeira boa, confortável, eu vou ter que pagar esse preço. Para que eu visualize que eu posso chegar nesse nível também. Tem uma referência que o Pablo Marçal falou lá, não sei se vocês vão lembrar, que ele cresceu em Goiânia e ele via aqueles prédios, muitos prédios em Goiânia, e ele achava que Goiânia era a maior cidade do mundo, né? Nossa, tantos prédios. E aí quando ele cresceu, mudou, entrou na carreira que ele tem hoje, viaja o mundo inteiro, quando ele chegou em Goiânia para o evento, ele olhou e falou assim, nossa, cadê os prédios de Goiânia, de Baro, né? Ou seja, a referência dele hoje é outra. É o mundo, né, que ele já viajou, que ele visitou. Então, as nossas referências são muito importantes também. Para onde eu quero chegar? Nossa, aquele profissional ali, quero ter o conhecimento dele. Então, leia os livros que ele lê, faça os cursos que ele faz, paga o preço, planta os sementes que ele planta, encara os desafios, né, que ele encara. As nossas referências são muito importantes. E hoje, com a praticidade da internet, a gente tem o mundo nas mãos da gente. Sinceramente, hoje eu vejo, assim, em alguns processos seletivos, que você vê pessoas jovens, de potencial, mas que nunca fez um curso online, não se prepara, não se qualifica. Por quê? Se a oportunidade está aí, gratuita. Há um tempo atrás as pessoas não tinham essa oportunidade que tem hoje, né? Então nós temos aí um mundo de informações, de conhecimento para dividir com todo mundo, porque o conhecimento foi feito justamente para isso, para ser, né, levado para todos, ao alcance de todos. E a gente vê as pessoas ainda se limitando, não sabem fazer um currículo, não sabem mandar uma mensagem. Às vezes estão acomodadas, né? Ela não quer sair daquela zona de conforto dela e pagar o preço. Se a gente for pensar exatamente, não quer pagar o preço, quer alcançar o resultado, mas não quer passar pelas dificuldades, pelos desafios que para alcançar aquele resultado é necessário. Isso. E tem outra frase que eu lembrei aqui, a gente vai anotando muita coisa, né? E eu lembrei que Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer depois que você já tiver feito aquilo que você pode fazer. Então não adianta eu querer pular a parte que é minha, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso entrar lá no conteúdo gratuito e assistir uma live, assistir um curso, né? Fazer um curso gratuito, é a minha parte. E aí Deus vai fazer a dele. O que a gente está fazendo aqui, nós estamos compartilhando com as pessoas um pouco do que nós conseguimos absorver ali naquele momento. Então, assim, a gente está tentando dividir isso com quem tem interesse, né? Porque, assim, é engrandecedor. E quando você compartilha o conhecimento, a gente aprende mais, a gente cresce mais. É uma troca, né? A gente troca ideias, troca experiências, né? E isso acrescenta muito pra gente. Porque não faz sentido, se a gente tivesse ido lá, teria essa oportunidade de network, de conhecimento e tudo, mas ficar fechado aqui. E a gente chegou assim, cheio e queria compartilhar com todo mundo. Não, você devia ter ido, você também devia ter ido, você perdeu, porque foi uma experiência para nós muito, muito relevante, muito interessante, né? E eu já vou pegar o gancho da sua fala sobre a gente dar valor nas pequenas ações que a gente está fazendo, né? Isso aqui mesmo, esse bate-papo nosso, é uma pequena ação que nasceu de uma ideia, né? Que nós acreditamos que vai dar limão. Daqui a pouco nós vamos contar para vocês o que significa essa frase, né? Ficou aí o questionamento, né? O que vai dar limão? Que limão é esse? Nós vamos contar para vocês. Nada, o que é? Vamos contar para vocês.
E vamos falar sobre esse tema, né, meninas, pra gente encerrar o poder das pequenas ações. Outra fala, né, do Pablo, ele falou assim, só faz. Só faz. Cria um pequeno conteúdo na internet. Você acha que o seu conteúdo é uma bosta, literalmente, mas vai ajudar alguém. Vai acrescentar na vida de alguém que está te assistindo, vai achar interessante. Eu tenho certeza que essa troca de ideias aqui, alguém que vai nos assistir, se valer na vida de alguém, já foi muito válido, né? Esse compartilhamento nosso aqui. Então vamos falar, meninas, sobre o poder das pequenas ações, né? Aquele passinho por passinho, degrau por degrau, que vai construindo a nossa história. Quando o Pablo Marçal, eu lembrei daquela fala dele, o seu pior conteúdo é aquele, talvez eu puder ajudar alguém, né? Então, às vezes, eu estou trabalhando isso muito em mim. A gente acha que tudo é óbvio, né? Então, tipo assim, o que eu sei, mas o que eu sei, isso aqui todo mundo sabe, gente. Isso aqui é muito simples. Então, assim, a gente começa a ver que é simples pra gente, por quê? Porque a gente já tem aquela facilidade, já desenvolveu aquela habilidade, mas pro outro não é tão simples, não é tão lógico, né? E aí, onde estão as pequenas ações? Então, às vezes, e aí eu estou trabalhando em mim para melhorar essa questão de levar esse conhecimento, de compartilhar com as pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, essa ação, uma pequena ação que eu acredito que vai trazer resultado, né? É exatamente isso que eu estava pensando, a gente estava conectada nos pensamentos. Não, divertidamente, gente, tem que trabalhar. Nossos divertidamente estão trabalhando juntos. A ansiedade está trabalhando. Enquanto a Laura estava falando, eu acho, assim, esse é um ponto que eu acho que trava muito a gente também, né? A gente estava falando de crenças limitantes. Quando a gente acha que a gente não sabe o suficiente para passar para o outro. Né? Às vezes a gente tem um conhecimento que é muito valioso para outra pessoa e a gente acha que é insignificante. Tá, mas eu não tenho nada para ensinar. Eu não tenho nada de relevante para ensinar. Né? Mas às vezes quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente vê que tem sim. Né? Eu já tive uma experiência dessa, né? Uma vez eu falei, gente, eu comecei a gravar uns vídeos e eu falei, eu não tenho nada para ensinar, não tenho nada para acrescentar, né? Mas fui fazendo, falei, vou fazer, vamos ver no que vai dar. Né? E aí eu comecei a receber mensagens de pessoas falando, nossa, Angélica, você ensina muito bem, você fala muito bem, não para de ensinar. E eu fiquei assim, perplexa, eu falei, gente, como assim? Né? Então, assim, a gente vê que é possível, mas a gente só vê que é possível depois que a gente faz. Se a gente não fizer, a gente nunca vai ter essa certeza de que é possível ou não, né? Que a gente tem para ensinar ou não. Então, a gente tem que fazer. Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não colocar em prática, a gente nunca vai saber. Se a gente não se jogar, né? Tem um livro que eu acho ele fantástico. E eu indico ele, eu trabalho ele com os meus clientes, chama Boa Sorte, eu indico para vocês. O livro, basicamente, ele conta uma história, né, lúdica, e ele fala de um trevo da sorte, que muitas pessoas buscavam esse trevo mágico. E, na realidade, o trevo nunca existiu, porque ninguém quis preparar uma terra própria para o trevo nascer, plantar a semente própria para o trevo nascer, aguar ele, regar, tirar os galhos, ninguém nunca pagou esse preço. Todo mundo queria pegar o trevo pronto. E é uma história fantástica. Então eu vejo que a gente tem que criar as oportunidades. A gente falou muito sobre ser o nome da sua agência proposital, gente. A agência da gente, né? A gente tem que ser proposital, a gente tem que ser intencional, gerar, né, as conexões, gerar as oportunidades e o crescimento ele vai vindo. Eu falo que o nascimento da minha empresa de consultoria, ele foi uma oportunidade que eu aproveitei, eu me lembro o dia, eu me lembro o momento. Eu fiz um seminário do Sebrae, o Empretec, em 2022. Então, ali no meio de empresários, referência na cidade, eu vi que muitos tinham algumas dores, que eu conseguia ajudar de alguma forma, né? Que na minha carreira, nos anos onde eu passei esses anos todos, eu conseguiria agregar alguma coisa. E eu falei, puxa, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então ali eu falei do que eu fazia e eu vi que eles se interessaram. Olha que eu vi que eles se interessaram no que eu falei que eu fazia. Falei, nossa, esse negócio pode dar certo. E assim foi nascendo, né? Foi aperfeiçoando o negócio. Então eu falo que a gente tem que criar oportunidades. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai vislumbrando novas oportunidades, né? Imagina que você está num caminho ali, numa estrada. Você
tá parado num ponto, você olha para o lado, você vê algumas possibilidades, você olha para o outro, você vê outras, né? Mas você só vê aquilo ali, né? Quando você anda um pouquinho para frente, que você já está ali num outro ponto, né? Você vislumbra coisas diferentes. Opa, tem uma oportunidade nova ali que eu não tinha visto, né? Tem uma outra ali, e aí as coisas vão aparecendo, né? As oportunidades vão surgindo, né? E a gente precisa estar atento, né? Para absorver isso, né? E para ir atrás, né? Na verdade, elas não aparecem de uma forma mágica. Você que foi caminhando e foi até chegar nelas, né? Então a gente tem que entender que a preparação, a definição de sorte, né? Que eu ouvi um dia, que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Não adianta eu ter oportunidade e não estar preparado. Não adianta eu me preparar a vida toda, fazer cursos, livros, e eu também não ir até a oportunidade, eu não encarar, eu não aceitar o desafio, colocar em prática, né? Foi isso que eu falo. Não adianta eu aprender muito, ouvir, e eu não colocar nada em prática. E às vezes a crença limitante é o que barra, né? Até quando eu tive essa experiência, né, de começar a fazer conteúdo na internet, e aí eu acabei parando depois, mas eu percebi assim que eu tinha uma crença que me limitava ali. Então as oportunidades vinham e eu fechava a porta, falava, não vai dar certo. Então a gente tem que estar, igual a Laura falou, a gente tem que estar preparado, tem que estar aberto, né? Fala, a oportunidade vai vir, eu vou encarar. Eu acho que são 3 pontos, né? É a habilidade, o treino e a oportunidade. Então, quando você está com esses 3 alinhadinhos, aí as coisas acontecem naturalmente. Aquela questão do treino, naquela palestra que você me mandou da oratória, cita essa questão do treino, né? Ah, por que a Hortência é referência lá no basquete? Porque ela treinava horas ali. Né? Por que o jogador tal, só ele que é escalado para cobrar falta? Porque ele treina, ele foca naquilo ali. Então, assim, a gente precisa dessa direção também, para não ficar perdido, né? E aí você tem a habilidade, você treinou. Quando você fizer, se você se movimentar, que as oportunidades surgirem, pronto, você está com a faca e o queijo na mão. Isso mesmo. A gente tem que aproveitar as oportunidades, encarar o medo se ele vier, mas a gente nunca pode ir despreparado. Né? Então, assim, eu não posso ser irresponsável de aproveitar a oportunidade estando despreparado. Eu vou passar vergonha. Mas se eu me preparei, se eu treinei, o medo é natural, gente. Não é só questão de passar vergonha, mas às vezes é uma questão de prejudicar o outro. Né? Às vezes eu não estou preparada e aí eu vou acabar prejudicando o outro. Eu vou entregar o que eu estou vendendo. Né? Isso. Então a gente tem que ter esse olhar também. Né? Naquele momento eu parei e pensei assim, bom, eu não estou preparada ainda, eu preciso, só que eu não posso me acomodar, né? Falar, eu não estou preparada, então eu vou ficar aqui quietinha, né? A gente tem que buscar, falar, então o que eu preciso melhorar? Qual barreira que eu preciso quebrar? Aí eu preciso identificar o que é que eu preciso melhorar e ir atrás. Eu não posso ficar parada, né? Porque senão as coisas não vão acontecer. Hoje, quando a gente avalia a questão de negócios, a gente vê muitas empresas que entram em dificuldade e até falência. Por quê? Porque elas prometem uma coisa e não conseguem fazer a entrega. E aí, principalmente no início, que aí você cria aquela imagem, aquela que eu faço, e na prática não funciona. Né? Então, assim, o empresário, o empreendedor tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando ele tem essa segurança, ele vai dando um passo a mais. Vai? É melhor do que você prometer e deixar o seu cliente frustrado. Né? E você fica frustrado. E você fica frustrado ainda, porque você, meu Deus, eu prometi e não vou conseguir entregar. Eu acho que não tem nenhum sentimento assim que nos sabotam mais do que a frustração. Né? Que a gente tentar algo e não ser bem sucedido, ou a gente criar expectativas e a gente não conseguir. Então, assim, a frustração, ela nos para. Então, pra gente finalizar, meninas, vou propor um desafio a vocês aqui. Vamos falar 2 frases cada uma que nos marcaram nesse evento. Com certeza teve várias outras, né? Mas 2 que foram mais relevantes para vocês. Vamos lá, Inês, você começa? Eu começo. Então, eu escolhi, a primeira eu coloquei, gente e frequência define o sucesso. Acho que essa frase, ela define o evento, a oportunidade que nós tivemos, né, de network, e também a nossa oportunidade de convivência, que a gente acabou se aproximando mais, conhecendo uma a outra, né, então assim, foi bem interessante.
E a outra frase é: tudo o que Deus nos dá é em forma de semente. Ou seja, se a gente não cuidar, não cultivar, como o trevo, né? A semente morre. Isso. Né? Agora, se a gente cultivar, molhar, limpar direitinho, ela vai germinar e pode se tornar uma árvore frondosa. O Mauro Sérgio Cortella, ele fala, né, que vaca não dá leite. Você tem que tirar. É maravilhoso. Então, assim, a sementinha, né, achei muito forte essa frase. A sementinha, ela tem que ser plantada, regada, podada, tem, para dar frutos, às vezes é anos, né? Ou seja, vai dar limão. Vai dar limão. Vai. Agora a gente explica o que Vocês vão é. entender. Se não plantar a semente, não vai dar limão. Já fica a dica. Vamos lá. Angélica, fala a sua. Bom, a frase que eu escolhi aqui, que me marcou, é: sua prosperidade sempre será do tamanho dos seus projetos, né? E tem a ver com o que a gente estava falando aqui sobre plantar, regar, cuidar, né? A questão do ambiente, a gente precisa criar um ambiente para os nossos projetos acontecerem. Então, se eu tenho um sonho grande, eu preciso ter um projeto compatível, né? Para eu conseguir atingir esse sonho. E outra frase que eu anotei aqui, na verdade é uma pergunta, né? Que foi da palestra da Natália, eu achei incrível, sensacional a palestra dela. A seguinte pergunta: quem você está deixando de ser para ser quem as pessoas querem que você seja? Né? Então, muitas vezes a gente se anula, né? A gente se anula para tentar atingir, né, uma forma de ser que não é a nossa, né? O que a gente estava falando sobre a autenticidade, né? A importância da gente ser autêntico, da gente se conhecer e respeitar os nossos próprios limites, né? E não deixar também, a gente não se deixar limitar pra gente aflorar, né? Pra gente mostrar o nosso verdadeiro potencial, o que a gente é capaz. Né? A Natália, ela mostrou isso muito bem na história dela é muito bacana, incrível, né? Ela tinha um potencial que estava ali escondido, né? Que ela deixou esse potencial aflorar, né? E hoje ela é quem é hoje, né? Conquistou o que ela conquistou hoje. Então a gente precisa se conhecer e se respeitar e explorar o nosso potencial, né? Isso é muito importante. Muito bom. Bom, vou falar as duas que eu escolhi, né? E eu acho que a primeira aqui, ela mostra o fruto da gente estar aqui. A importância de você ter pessoas ao seu lado que apoiem suas ideias. Vamos falar da Natália também, porque quando surgiu a ideia, né, desse podcast aqui, eu fiquei morrendo de medo de vocês não concordarem. Ainda bem que as duas concordaram. A gente concordou assim, né? Com algumas ressalvas, alguns ajustes. Então, assim, se por exemplo você de imediato não tivesse concordado, às vezes a Inês já ia ver pela sua perspectiva, né, e também não concordar. Então, a importância da gente ter pessoas do nosso lado que nos impulsionem, que acreditem nas nossas ideias, que nos tragam para a vida real também, né, ajude a pôr o pezinho no chão ali quando é preciso. Isso é muito importante. A segunda frase que eu escolhi é: o que tem que ser conquistado nunca pode ser comprado. Foi uma frase falada pelo Pablo, né? Onde ele falou um pouco da superação dele, né? Alguns obstáculos que ele tinha pessoal. Então eu acho que o conhecimento que a gente tem que adquirir, que ele tem que ser conquistado, as vivências que a gente tem que ter, ela não tem como ser comprada. E no podcast do Paulo, que a gente veio ouvindo, né? Do Paulo Vieira, ele fala que é muito mais fácil um empresário, um empreendedor, ele ser bem sucedido no negócio dele do que no corpo dele, do que ele ter um corpo sarado, do que ele ter um corpo bacana. Por quê? Porque eu posso delegar para alguém administrar a minha empresa, para alguém cuidar do meu negócio. Agora, para cuidar do meu corpo, não tem como eu delegar isso para ninguém. É eu que tenho que fazer, é eu que tenho que ir lá malhar, eu que tenho que ter uma alimentação saudável, ninguém pode fazer isso por mim. Então, na nossa vida, como pessoas, eu que tenho que trabalhar em mim, eu que tenho que querer melhorar. Se precisar, eu vou para terapia. Se precisar, eu vou conversar com alguém. Não precisa, todo mundo precisa de terapia. É eu que tenho que pagar o preço. Então, tem coisas que não tem como ser compradas. Elas precisam ser realmente conquistadas. Verdade. E agora vamos explicar, gente, o que significa, né? O tema do nosso encontro, vai dar limão. Esse tema, né, eu quero que as meninas complementem também,
por favor. O Paulo Vieira, no podcast também, gente, eu vou indicar para vocês. Hein? Quem quiser ouvir, é fantástico esse podcast. As meninas ouviram. O termo vai dar limão é o seguinte: quando você quer ter um limão, o que você faz? Você planta semente. Não nasceu a plantinha ali, você já vai desistir, já vai arrancar e jogar fora? Não. Você vai adubar, você vai aduar e esperar. Ela cresceu um pouquinho ali, já tem fruto, já tem limão? Não tem. Aí você vai arrancar, você vai cortar, você vai jogar fora? Não vai. Você tem que continuar adubando, esperando, porque vai dar limão. Vai chegar a hora de colher o fruto, né? É a persistência, né? Você tem que ter paciência e persistência. Tem que ter paciência para esperar, né, os processos acontecerem, as coisas acontecerem. E ter a persistência, né? Não desistir. Às vezes você começa a fazer as coisas, né, e não vê o resultado. Não está acontecendo nada, não mudou nada. Mas às vezes você precisa fazer um pouco mais, você precisa insistir para que você comece a ver os resultados acontecendo de fato. E complementando sua fala, Angélica, paciência, persistência e sabedoria. Peraí, deixa eu ver, será que a semente está no lugar certo? Será que aqui ela está na sombra, ela está no sol? Onde é que ela está? Será que eu tenho que mudar de vaso? Será que tem uma praguinha aqui que está me impedindo de crescer? Eu tenho as plantinhas, então... na força, né? Então de vez em quando eu fico olhando, às vezes vem um formigueiro, assim, meu Deus, vai dar minha planta. Então assim, a gente tem que ter todo esse cuidado, que é a sabedoria. Se eu não tenho esse conhecimento, vai ficar lá. E eu não, por mais que às vezes eu fique olhando, mas eu preciso agir. Né? Então eu preciso ter a paciência, a persistência e a sabedoria. Se eu não tenho conhecimento, eu preciso buscar. O que eu preciso fazer para eu cuidar desse pezinho de limão, para eu poder colher, né? Poder tomar uma limonada desse meu pé de limão. E a gente cuidando vai dar limão. Vai, gente. Então, assim, esse podcast, nosso encontro, já é um limãozinho, né? Que a gente já tá prontinho. E que Deus abençoe, que venham muitos outros limões, né? Venham muitos outros frutos do que a gente aprendeu ali. Eu falei pra vocês que eu tive 2 experiências nessa viagem. O próprio evento e a convivência com vocês, né? Foi muito bacana estar perto de vocês. Espero que gere-se uma amizade, né? Que realmente traga muitos frutos para a nossa vida como pessoas, para os nossos negócios. E agradeço muito a Deus de poder ter ido com vocês e poder estar trocando essa experiência com vocês, de coração mesmo. Obrigada, meninas. Também sou muito grata, né? Foi uma experiência incrível, né? Mais do que eu estava esperando. Né? Até assim, eu nem iria para esse evento, acabei, né, indo, né, deu certo de ir e foi muito bacana. Assim, eu sempre falo que toda oportunidade que a gente tiver de ir em eventos assim, né, que você tem contato com outras pessoas, vá, né, vá, porque é uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. A recíproca é verdadeira com vocês, assim, para mim, eu acho que nada é por acaso, não foi por acaso que nós fomos juntas, graças a Deus voltamos juntas, tivemos essa experiência juntas. Eu acho que assim, era o momento, né? Eu acho que era o momento, então por isso que as coisas deram certo. Você está falando que não era para vocês, era para vocês. Era para ir. Certo. E vai dar limão. Isso mesmo, meninas. Vamos continuar, porque vai dar limão. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente. E comente aqui, compartilhe, coloque, fale o que você aprendeu, o que você acha bacana, né? E mande para alguém que também precisa continuar semeando, plantando e regando, porque vai dar limão.